Olá, professores. Aqui é o professor Marlon novamente. E hoje vou gravar para vocês, mostrar para vocês como construir uma lista de presença online para os alunos confirmarem a presença ali no encontro, bem como encontrar as respostas de atividades testes. Então, vamos acompanhar comigo o passo a passo de como fazer essas duas atividades no Classroom. Então, reparem que eu já estou aqui logado nas minhas salas de aulas, na minha conta do @escola. Reparem também que nas minhas turmas já aparecem para os alunos os recadinhos que eles têm ali uma lista de presença que eles precisam confirmar. Como construir isso? Eu vou na turma, seleciono a minha turma, venho em atividades, vou criar uma atividade. Vejam que eu já construí um tópico de presença. Eu vou em criar, aqui atividade simples. Vou dar um título, então eu coloco ali lista de presença e coloco a data, vamos supor que fosse hoje, 14/4/2020. Venho aqui em criar formulário. Ao criar esse formulário, eu vou editar para criar a lista de presença. Então, vamos lá. Então, o título é lista de presença. E aí eu coloco a data, pode ser aqui na parte inferior ou na frente mesmo, a critério do professor. Altero o nome do formulário. Aqui, o professor pode escolher as perguntas que vai fazer. O que eu coloco em geral? O nome completo. Coloco como obrigatório. Adiciono mais uma questão. O número da lista de chamada. Por que eu coloco o número da lista de chamada? Porque depois, quando gerar a planilha, fica mais fácil de organizar e lançar a presença, quando tiver que lançar a presença, e se tiver que lançar a presença lá no RCO. Mas já pensando nisso, é importante colocar o número. Coloco também como questão obrigatória, adiciono mais uma pergunta, coloco a turma, porque depois vai gerar uma planilha. Então, é importante gerar ter essa informação da turma. Então, selecione sua turma. E aí, nós podemos colocar a turma. Então, eu tenho os terceiros anos. Terceiro A, terceiro B, terceiro C, terceiro D, e eu também tenho um sétimo A. Também coloco como obrigatório. Aqui você pode customizar, então eu sempre gosto de padronizar a cor, e aí eu posso somente fechar, não precisa fazer, não precisa enviar, não precisa nada, é somente fechar. Se eu quero ver como essa lista vai aparecer para os meus alunos, eu clico aqui em visualizar, então a lista aparece desta forma para os meus alunos. Então ele vai colocar o nome completo, ele vai colocar o número da chamada, ele vai escolher qual é a turma que ele é, e aí ele envia, certo? Aí eu posso fechar isso daqui. Ah, sim, uma informação muito bacana. Se você vier aqui em resposta, você pode clicar aqui nessa criar a planilha, criar uma nova planilha, criar. Por quê? Vai gerar todas as respostas dos alunos vão ser encaminhadas para essa planilha que vai estar lá no seu Drive. E aí você pode fazer ali depois a configuração que bem desejar para acompanhar a lista de chamada desses alunos. Mas aí nós continuamos aqui. Volto aqui na lista de presença, porque vejam que eu já criei o formulário.
Aqui eu vou ter que fazer algumas configurações. Eu já lanço para todas as minhas turmas, porque isso facilita, certo? E aí, depois eu coloco sem nota, porque é uma lista de chamada, então não precisa colocar nota. Data da entrega. Essa data da entrega é a data da chamada. Então, ó, 14/4. Então, chamada para 14/4. Horário. Qual é o horário da minha aula? Eu vou acompanhar lá qual é o horário das aulas que estão sendo transmitidas pela CED, o horário que eu estou acompanhando esses meus alunos. Coloco, vamos supor que fosse meio-dia. Então, meio-dia. Tópico. O tópico que eu coloco essa chamada é primeiro trimestre, presença. Então, clico em primeiro trimestre, presença. Venho aqui na parte superior e crio a minha atividade. Quando essa atividade ela é criada, ela vai ficar disponível e ela vai ficar sendo apresentada no mural de aviso desses meus alunos. Reparem aqui, ó, já está aqui a lista de presença que eu criei, ó, aqui 14/4, meio-dia. Então, se eu vier aqui no mural da turma, essa atividade já fica também sendo apresentada para os meus alunos. Se eu vier aqui em turma, reparem, ó, já está aqui também a lista de presença, o recadinho da lista de presença para os meus alunos. Isso é bem bacana, porque a gente consegue fazer um acompanhamento, certo? Outro recadinho legal que eu posso ter, como acompanhar as atividades da CED no Drive, tá? Como acompanhar aquelas atividades testes. Eu, em particular, não estou utilizando, mas vou passar a dica para quem estiver utilizando essas atividades. Basta vir aqui no ícone que mostra o Google App, clico, Drive, vai abrir o Drive do @escola, do meu @escola. Eu venho na pastinha Classroom, dou 2 cliques, aí eu escolho a minha turma. Então, vamos supor que eu quisesse ver do terceiro B. Então, venho aqui, a atividade. Vamos supor que essa seja a atividade que eu quero mensurar as respostas. Clico no formulário, vai abrir o meu formulário de respostas, certo? Quando eu tenho esse formulário, eu venho aqui em respostas, tá vendo? Ó, aqui eu tenho formulário, aparece todo o formulário que o aluno pode responder. Aqui em cima eu tenho perguntas e respostas. Onde eu vou? Respostas. Reparem que eu tenho já tenho 2 respostas. Eu venho aqui em individual, e aí eu consigo verificar a resposta de cada aluno. Exemplo, o aluno Anderson, ó, aqui o nominho dele. O aluno Anderson, ele respondeu aqui as atividades. Então, eu vejo a resposta do aluno Anderson e posso adicionar aqui um feedback. Faço meu comentário, salvo e o comentário fica disponível para ele na atividade, certo? É uma dica bem bacana para quem está utilizando as atividades propostas pela CED. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ajudado, essas dicas tenham os ajudado. E até a próxima.